esperança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Momento com Deus. Nossa segunda semana, que felicidade! Vamos ouvir essa musiquinha aqui, para já entrando no clima. Nós só temos o Senhor, que alegria! Vão chegando, vão convidando as amigas para assistir esse programa que hoje está muito especial. Tem uma palavra poderosa para a sua vida. Vai chamando os seus amigos porque vai ser especial demais. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa e com certeza todos os programas são feitos com muito carinho e amor para você. Então, bora começar mais um programa? Sejam todos muito bem-vindos. Esperança para mim. Essa música é muito especial para mim, queridos. Por isso que eu abri o programa com ela. Quando a gente está triste, a nossa fé está no Senhor, não é? E quando estamos felizes também, nós só temos a Ele. Ele sustenta o nosso viver. Vamos começar então o nosso momento com Deus? Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Hoje a palavra do Momento com Deus está em Gênesis 16, de 1 a 14. E eu vou ler na versão A Mensagem de Eugene Peterson. Então vamos juntas? Pode ser que seja bem diferente da versão que você tem aí em casa, mas é uma versão que eu gosto muito, que parece uma carta apaixonada do Senhor para nós. E a Bíblia é isso mesmo, uma carta apaixonada de Deus para cada um de nós. Diz assim, Gênesis 16, de 1 a 14. Sarai, esposa de Abraão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão, o Eterno achou por bem não me dar filhos, então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abraão concordou com a proposta de Sarai. Olha Sarai com uma proposta aí, uma solução totalmente humana. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido, Abrão. Quando este fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão. Estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse um nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu, decida você mesma, pois a sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse, Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse, volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou, vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes, que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escocerá como um cavalo bravo,
porque será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. E ela disse: Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo Me Vê. Essa fonte ainda existe e fica entre Cádiz e Berede. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar deu à luz a Ismael. O Deus vivo me vê. Essa passagem bíblica, ela enche o meu coração de alegria ao vermos como o Senhor se importa conosco, como Ele vê o nosso sofrimento, a nossa aflição. E é essa palavra que eu tenho para trazer para nós nessa tarde. Nós temos um Deus que nos vê e se importa. Um Deus que se importa exatamente com tudo que se refere a nós. Mesmo que tudo que se refere a nós foi causada por confusões próprias, que a gente mesmo vai lá e causa. Apesar das confusões que nós criamos, apesar de quem somos, o Senhor nos vê. O Senhor nos procura para resolver as nossas situações problemáticas que nós mesmos fazemos por querermos trazer soluções humanas naquilo que só o Senhor pode trazer solução. Falar sobre Agar, uma escrava, é falar sobre alguém que não tinha direito nenhum. Ela só tinha dever. Ela era uma coadjuvante dessa história. Né, queridos? Imagina a situação dela. Grávida, coração dilacerado pela dor, pela humilhação, pelo medo. Sofria pela omissão de Abrão, né, que ele não tinha mudado o nome dele. Estava sofrendo pela crueldade da sua senhora, a Sara. Estava sozinha, então ela estava sofrendo pela solidão, pelo frio, pelo calor, pela incerteza do futuro para ela e para o filho dela. Gente, se tem uma coisa que faz o ser humano sofrer, é a incerteza do futuro. Como nós sofremos, como nós temos medo, como nós ficamos sem chão. E Agar estava sem chão. Ela fugiu. E ela fugiu porque ela estava com esse redemoinho de emoções. Uma mulher grávida, ela fica muito mais sensível. Então assim, nós já temos emoções na flor da pele, mas ela estava grávida. Então essa emoção estava triplicada, quadriplicada. E olha, queridos, eu vou falar uma coisa aqui que é para você guardar. O inimigo adora transformar os nossos sonhos em pesadelo. Ele adora fazer isso. Olha, ele conseguiu transformar um paraíso num lugar ruim, quando Adão e Eva estavam lá. Ele conseguiu transformar muitos cenários que eram de sonhos realizados em pesadelos. Por exemplo, Agar poderia estar feliz de ter um bebezinho na barriga dela. Tudo bem que esse bebê seria para a sua senhora, mas ela estava gestando uma criança, pois o inimigo colocou o dedinho ali e transformou isso num pesadelo, porque ele gosta de fazer isso conosco. Ele quer distorcer, deturpar as situações para que a gente entre em desespero, para que a gente sofra. Então, Agar, ela estava passando por esse pesadelo. Ainda que ela não tivesse culpa, ainda que ela só cumpriu a ordem da sua senhora, ela estava passando por um pesadelo, estava sozinha no deserto, sem saber qual seria o seu futuro. Que olhar é esse de um Deus
que nos encontra no meio das nossas fugas. Que olhar é esse que é tão sensível à nossa história? Ai, que olhar lindo! É o olhar do Senhor. Esse olhar muda tudo. A gente se critica, a gente se compara, a gente se cobra demais, a gente é cheia de inseguranças, mas nós temos um Deus que é especialista em enxergar os resultados, que olha para o nosso caos e enxerga um paraíso. Não foi assim que ele fez com o mundo? O mundo era um caos. O mundo era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. O que o Senhor fez? Ele transforma a terra num paraíso. É isso que o olhar do Senhor faz na nossa vida. Ele restaura, ele transforma caos em paraíso na nossa vida, no nosso viver. Ele olha para um drogado e enxerga um restaurado. Ele olha para um pecador e enxerga perdoado, enxerga justificado. Esse olhar do Senhor, ele olha para a morte e enxerga a vida. É um olhar poderoso demais, queridos. Temos um Deus que enxerga os nossos potenciais mais do que os nossos defeitos. Se Agar não tivesse tão vulnerável, talvez ela não tivesse percebido a presença de Deus e nem ouvido a sua voz. Tem momentos que nós só conseguimos enxergar o olhar do Senhor no meio da nossa dor, no meio da nossa vulnerabilidade, das nossas fraquezas, não é assim? Deus olha para Agar e ele podia dizer assim, olha, é o seguinte, foi a Sara que criou essa confusão. Agar, se vira, o problema não é meu. Esse filho não é o filho da promessa, não é o filho que eu prometi para Abrão. Então, se vira, minha amiga, sai daqui. Mas não, o Senhor nunca fará isso conosco. O olhar do Senhor renovou as forças de Agar. E Ele não só nos olha e não só enxerga o nosso problema, como Ele nos ajuda a resolver, não importa quem criou esse problema. Nós temos um Deus que nos enxerga o nosso problema e traz a solução. Ai, é muito emocionante, queridos. Essa palavra, ela toca profundamente no meu coração. Nós temos um Deus que intervém na nossa história. O Senhor, Ele quer um relacionamento profundo conosco. Por isso, Ele observa os nossos passos, Ele considera a nossa dor. Então, é um Deus que muda a nossa história. Ele não é um Deus que está na plateia. Ele é um Deus ativo, um Deus que realmente quer intervir na vida humana para trazer paz, para trazer solução, para trazer alegria. Num mundo de honras e glórias, Ele ouve a mais humilde oração, ou a falta dela. Quantas vezes a gente nem ora, que a gente não consegue nem orar, só consegue chorar, porque o problema é tão grande. O que a gente causou é uma confusão tão enorme, que às vezes só as lágrimas conseguem cair dos nossos olhos, né? Nenhuma palavra sai da nossa boca. Então, o Senhor, Ele intervém. E Ele olha, nós somos observados por alguém que de fato se importa, querido. Nesta tarde, creia, há um Deus que se importa exatamente com tudo que está se passando na sua vida. Ele te vê. E esse olhar está sobre nós. E nessa tarde, eu quero te falar de alguns tipos de olhares de Deus sobre nós que muda tudo, que muda a nossa história. O primeiro olhar que eu quero te falar é o olhar de dignidade. Deus a chama pelo nome. Um olhar livre de preconceito. O Senhor não olha se ela é uma escrava. O Senhor não olha se essa gravidez não tem nada a ver com a promessa dele. O Senhor não olha a bagunça que essa situação toda está causando. Ele olha para Agar e a chama pelo nome. Não importa de onde você vem, não importa o que você tenha feito, somos dignos do olhar do Senhor. Se sinta digno desse olhar agora. O Senhor enxerga a tua dor, Ele enxerga o teu coração,
Ele enxerga as tuas lágrimas. Antes de olhar qualquer rótulo colocado sobre as nossas vidas, o Senhor te vê. Os olhos do Senhor estão atentos para a tua história. Quando muitas vezes nós somos desprezados, Jesus nos acolhe e nos dá dignidade. Agar estava aqui, desprezada pela sua senhora. A Sara tratou tão mal ela que ela não teve outra alternativa a não se fugir. Então Jesus nos faz dignos do seu amor, dos seus sonhos para nós, dos seus carinhos sobre a nossa vida. Não se esqueça disso, não importa qual o rótulo que te colocaram. O Senhor vê além desse rótulo, Ele te vê, Ele enxerga a tua história e Ele te diz, você é digno do meu olhar que muda a sua história. Segundo olhar que o Senhor Deus tem sobre nós, um olhar generoso e amoroso que nos vê e nos alcança em qualquer lugar. Gente, nesse texto a gente vê uma parte que fala assim, que o anjo se comunica com Agar. Nós temos um Deus que vai até onde a gente está. Um Deus que vai até o nosso problema. As nossas fugas, todo mundo quer fugir de algum lugar, de algum momento, de alguma situação, pois é nesse lugar de fuga que o Senhor nos encontra. E Agar estava fugindo. Agar estava no deserto fugindo de tudo e de todos. Ainda ali, ela encontrou os olhos do Senhor. Então não importa para onde você esteja fugindo. Não importa de quem você está fugindo. Não importa o que te aconteceu, que te faz ter medo e te faz ter essa vontade de sair correndo e não voltar mais. A boa notícia que eu tenho para sua vida é que nós não conseguimos fugir do olhar amoroso e generoso do Senhor. Essa é uma notícia maravilhosa que você tem que comemorar. Você não consegue fugir dos olhos generosos do Senhor. Generoso significa a virtude de quem acrescenta algo ao próximo. É alguém que está aqui para acrescentar. Jesus, ele sempre nos encontra para nos acrescentar. Ele sempre acrescenta valor à nossa vida. Ele sempre acrescenta vida, mais vida para a nossa vida. Ele sempre acrescenta solução, amor, clareza, direção. Que nesta tarde o Senhor acrescente isto, tudo isso na sua vida, através desse olhar tão generoso do nosso Pai. O terceiro olhar que eu quero compartilhar com você nessa tarde é o olhar protetor. Agar estava se sentindo a pior das piores, humilhada. Você já teve alguma situação na sua vida que te humilhou? Que te trouxe assim, eu sou a pior desse mundo, não valho nada, não sirvo para nada. Já aconteceu com você? Pois Agar estava nesta situação. E foi nesta situação que ela encontrou abrigo, que ela encontrou acolhimento, que ela encontrou auxílio. Queridos, você quer fugir de alguma coisa? Você quer fugir de tudo, de todos? Foge para o braço do Pai. Porque nesse braço você vai ser acolhido, nesse braço você vai ter abraço. Então, nós temos acolhimento em toda e qualquer situação, Não se esqueça disso. Uma das definições de proteção é dedicação pessoal, aquilo ou aquele que dela precisa. Nós temos um Deus que nos protege, que se dedica a nós, seja qual for a situação que nós estamos enfrentando. Essa palavra fala muito ao meu coração, queridos, muito, é muito, muito forte. Não importa o que você está enfrentando, você tem um Deus protetor. Esse olhar te protege de si mesma. Quantas vezes a gente se critica de tal maneira que a gente não é gentil conosco? A culpa é sua. Se você está nesse buraco, é porque você merece. A gente é assim com a gente mesmo. E vem um Senhor, um Deus, o Deus vivo, que nos olha e fala assim, peraí, eu tô aqui para te proteger. Eu tô aqui para te trazer solução.
Você não é a pior das piores. Eu coloco o meu olhar sobre você e eu mudo a sua história. Nós temos um Deus que nos vê e se dedica pessoalmente a nos ajudar. Um olhar que cura os nossos medos e nos encoraja. Quarto olhar, um olhar transformador. Ele abre os nossos olhos para enxergar caminhos que ninguém enxerga, queridos. Sabe esse medo que você tá? Essa falta de solução que você não sabe o que você vai fazer? Então, o Senhor nos dá soluções, o Senhor nos dá direção, o Senhor faz o problema parecer ilusão de ótica. Sabe? Ele fala assim, peraí, você não tá enxergando, mas eu tô. Você não tem direção, mas eu tenho. Ele nos faz enxergar o nosso potencial de sair daquela situação. Olha, tem uma historinha da abelha que eu cito em um dos meus livros. Inclusive a NASA, ela tem um quadro da abelha lá na sede deles, porque é realmente algo milagroso que acontece com a abelha. A abelha, pelas leis da aerodinâmica, ela nunca poderia voar. Nunca. E assim, ela já foi estudo de engenheiros, ela já foi estudo de todo biólogo, todo mundo quis estudar a abelha. Como que a abelha voa? Por que é impossível ela voar? Porque o corpinho da abelha é muito pesado pro tamanho das asas. Devia ter posto meu brochinho da abelha, que eu gosto muito de falar dessa história com o meu broche, mas hoje eu não coloquei. E pelas leis da aerodinâmica é realmente impossível, já foi comprovado, é impossível que ela voe. Por isso que a NASA coloca um quadro da abelha lá para mostrar a grandeza do mundo, a grandeza do universo, que a gente não consegue nem saber de todos os segredos, mas o nosso Deus sabe. E aí, como que a abelha voa? E eu vou te contar porque que ela voa. Porque um dia Deus sussurrou no ouvido de cada abelha, você pode voar. E ela, contrariando a tudo e a todos, voa. Porque o Senhor a capacitou para voar. Porque o Senhor a empurrou para voar. Porque o Senhor, Ele faz milagres. Então, se você está aí nesse buraco, abatida, triste, saiba que o Senhor te faz voar acima das dificuldades, acima dos seus problemas. O Senhor tem um olhar tão transformador sobre nós, que esse problema que quer te parar, o Senhor, Ele te faz voar acima dele. Você vai voar como quem não tem limitação. Olha, para uma filha de Deus, para um filho de Deus, não há limitações nesse mundo que te impeça de voar. Porque o Senhor está sobre a sua vida. E eu quero contar mais um exemplo do que a gente acha impossível. Tem uma montanha que ela chama Matterhorn. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Uma amiga minha já foi para lá e ela disse que eu falei mais ou menos certo. É Matterhorn. Ela fica em Zermatt, na Suíça. E é uma montanha que ela tem uma silhueta piramidal, parece uma pirâmide. E muitos alpinistas já foram tentar subir essa montanha, mas muitos morreram. Inclusive, sabe aquele chocolate, o Toblerone? Ele foi inspirado nesta montanha, né? O Toblerone, ele é uma pirâmide, então foi inspirado nesta montanha. E essa montanha, ela tem uma coisa muito engraçada, porque como muita gente morreu, porque assim, ela pega dois países. E tem um lado da Suíça e tem um outro lado que eu não vou lembrar agora o país, mas era... Bom, enfim, eu vou contar a história. Aí um alpinista que já tinha visto muita gente morrer, ele falou assim, tem que ter um jeito de subir nessa montanha. Tem que ter. E aí ele foi observar. E ele viu que do lado onde morriam todos os alpinistas, realmente era o lado que não tinha degraus, que não tinha caminho. Mas aí, de tanto ele observar, ele falou assim, peraí, o outro lado da montanha tem caminho, tem degraus, tem aonde se apoiar. E então ele consegue subir essa montanha. E aí, a partir daí, ele ensina a todas as pessoas o caminho certo
para chegar no topo. O que eu quero te dizer com essa história? No meio do problema, no meio da dor, a gente não consegue enxergar caminho. Mas quando a gente tem alguém que já sabe o caminho, esse alguém que é o nosso Deus, ele nos mostra o melhor caminho. Ele diz, vai por aqui. Você não está enxergando solução, mas eu tô. Eu sou o seu Deus, vai por aqui. E você chega no cume, você voa contra tudo e contra todos, contra qualquer problema. Você encontra solução. O Senhor, o olhar do Senhor nos guiará e nos fará encontrar caminhos que nem imaginamos. Esse olhar nos dá caminho no meio dos nossos problemas, queridos. Aqueles problemas que parecem impossíveis de serem resolvidos. O olhar transformador do Senhor transforma a nossa situação. Creia. O quinto olhar desta tarde, um olhar desafiador. No verso 8, a pergunta é assim: de onde vens e para onde vais? Essa é uma pergunta-chave. Quais são os propósitos da sua vida? Quais são os seus objetivos? O que te motiva a viver? Foi essa pergunta que foi feita para Agar. De onde você vem? Para onde você vai? É como se Deus estivesse colocando Agar diante de um espelho. E qual é a atitude que a gente tem diante dessas perguntas? Ah, coitadinho de mim. Ah, eu não tenho para onde ir. Tô perdido, tô sem solução. Só que Agar, ela não estava encontrando solução porque ela estava consumida em sua própria dor, em seu abandono. É chamada para pensar sobre a trajetória da sua vida no meio dessa dor e no meio desse abandono. E nem sempre é fácil fazer isso, não é, queridos? Quando a gente está se sentindo abandonado, a gente quer morrer, a gente quer entregar os pontos, não tem o que fazer mais. Para mim, acabou. Às vezes o passado quer nos consumir, a culpa, o medo. Outras vezes é o futuro que nos amedronta. E nessas horas, o que acontece? A gente não sabe de onde a gente veio nem para onde a gente vai. E talvez Agar, no meio dessa pergunta, ela ainda estava soluçando, chorando. Sabe, sem coragem de pintar um autorretrato. Eu não sei de onde eu venho, não sei para onde que eu vou. Talvez ela só conseguia pensar assim, eu sou Agar, eu sou escrava, eu fujo da presença da minha senhora, Sara, eu tô perdida. E o Senhor muitas vezes coloca espelhos, não é pra gente se achar coitadinho. O Senhor quer nos dar força, quer falar assim, ó, de onde você vem? Lembra de onde você vem? Lembra pra onde você vai? Você tem um filho nessa barriga. Se levanta. Então Ele quer nos dar coragem, Ele quer nos dar força, Ele quer que a gente se levante para viver os planos que Ele tem para nós. Ele quer que a gente se conscientize que não é o fim, que ainda a trajetória é para a gente trilhar. Deus manda Agar levantar a cabeça, pois Ele tinha planos para ela e para o seu filho. De repente, o que era humilhação se tornou futuro. Ai, gente, que lindo! Nós temos um Deus que com o seu olhar nos dá futuro. Há futuro para você. Esse problema não é o fim. Diante do espelho de Deus, nunca se enxergue como um derrotado. Nunca. Diante do espelho de Deus, sempre vai ter futuro. No espelho de Deus, se enxergue amado e não derrotado. Deus não passa a mão na nossa cabeça, mas como um Pai generoso, Ele nos encaminha com firmeza a um novo rumo. Ai, queridos, isso tudo é muito especial, é um tesouro que a gente está recebendo das mãos do Senhor. Deus constrói o futuro que Ele deseja a partir de você, a partir dessa confusão toda da tua vida. Ele tem futuro para você. Isso quer dizer que a sua vida faz parte daquilo que o Senhor está realizando. Por isso, nada de desespero.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Receba o olhar do Senhor nessa tarde. Receba a alegria e a ressurreição sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos nessa tarde. Deus é fiel e o olhar dele está sobre a sua vida. Não feche os olhos quando o Senhor colocar um espelho diante de você. Ele quer que você enxergue sua real situação e, assim como Agar, reconheça a trajetória da sua vida e onde você está. Quão difícil deve ter sido para ela, para Agar, admitir tudo isso, mas foi o ponto de partida. Se ela não tivesse tido a coragem para se olhar no espelho do Senhor, nada mais teria acontecido. Queridos, que nessa tarde você possa reconhecer o olhar do Senhor sobre a sua vida, que nós possamos crer nesse olhar e receber a orientação que esse olhar nos traz, de um Deus que enxerga o nosso potencial, de um Deus que enxerga o futuro maravilhoso para cada um de nós. Depois disso, Agar recebe uma orientação no mínimo estranha. Volte para a sua senhora e se submeta a ela. Onde você estiver, creia que você é amada, que você é restaurada, que você tem direção, que você tem futuro. Creia que o Senhor está com os olhos bem atentos sobre você. Creia, creia. Creia, volte para onde você tiver que voltar, mas volte renovada por esse olhar que muda tudo na sua vida, que muda qualquer coisa na sua vida. Esse olhar de amor é o olhar que o Senhor reservou para você. Então, se sinta olhada, se sinta enxergada, se sinta vista por um Deus que te vê, que vê os teus problemas, que vê tudo que você está passando, mas que diz que não é o fim. Tem mais caminho pela frente. Há bom futuro para você e não será frustrada a tua esperança. Provérbios 23, 18. Queridas, pense nessa palavra, encha-se de alegria por essa palavra. Não deixa que nada roube essa palavra do seu coração. Que esse olhar restaurador esteja sobre você nesta tarde, querida e querido. Porque o Senhor tem esse olhar de amor sobre nós. Agora nós vamos ouvir uma música, que é a mesma que eu coloquei no começo, né? Jesus, eu só tenho a ti, mas olha, é suficiente. Jesus, o olhar de Jesus é suficiente. Então nós vamos cantar juntos essa música. Você vai ouvir esse clipe e você vai meditar em tudo que foi falado e vai louvar ao Senhor, porque nós temos o Senhor. E a palavra, né, a música diz: Jesus, eu só tenho a ti. Quando eu estou triste, a minha fé está em ti. Aí, gente, quando a nossa fé está no Senhor no dia da tristeza, é restauração que a gente recebe. Então, bora ver o vídeo. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu só tenho a ti, Senhor. Jesus. E agora nesse bloco, nós já recebemos perguntas. Muito obrigada a vocês que já enviaram suas perguntas e nós vamos respondendo assim que nós tivermos tempo no nosso programa. Sempre vou trazer uma pergunta para a gente poder responder, ok? A pergunta de hoje é assim, ó. Andréia, eu estou muito infeliz. Meu marido só me distrata, mas é uma bênção para os amigos. O que fazer? Então, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Eu não vou citar o nome para você se sentir à vontade de me mandar a pergunta que você quiser e a gente poder responder para todo mundo, ok? Olha, essa questão do casamento, ele precisa ser muito nutrido, muito cuidado. Cuidar significa curar. Então, o casamento é um ambiente que você precisa sempre estar nutrindo, cuidando, para que sejam curadas todas as mazelas que podem atrapalhar a relação. Então, essa pergunta, ela me traz bastante, preocupação, porque a esposa está infeliz, porque o marido trata todo mundo bem, menos ela. Então, isso não está de acordo com a palavra do Senhor. Lá em 1 Pedro 3, no verso 7, diz assim, ó: o mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para sua esposa. Não deixem de honrá-la, nem de se alegrar com ela. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Então, há várias implicações para um marido que não trata bem a sua esposa. Primeiro, que a comunhão dele com Deus é muito prejudicada. A palavra diz que as orações dele não passarão do teto. Olha que grave. Então, o marido que faz a mulher feliz, ele primeiro de tudo tem uma vida de comunhão com o Senhor. Então, ele está andando com Deus, e aí ele consegue refletir esse andar com o Senhor no seu casamento, na sua casa. Outra coisa super interessante, que quando o homem ele não trata bem a mulher, a esposa dele, ele não faz a esposa dele sorrir, a esposa dele não floresce. Então assim, tô aqui com essa orquídea linda, não é a coisa mais linda de ver uma flor que floresce, uma flor que exala um bom perfume, uma flor que demonstra que está viva, vitalidade. Ou seja, uma esposa feliz, ela demonstra essa mesma vitalidade, esse exalar de alegria, de florescimento por onde ela passa. Então, isso honra o esposo, isso honra o casamento, porque ambos estão felizes. Então, assim, deve ser um orgulho para o esposo ver a sua mulher sorridente, a sua mulher feliz. Então, se essa mulher está se sentindo infeliz, esse homem deveria se entristecer também, porque afinal de contas ela é a metade dele,
Nós nos juntamos, quando nos casamos, nos juntamos numa só carne. Então, ele está se maltratando a esposa, ele está se maltratando. E olha, queridos, nós temos uma grande realidade, uma triste realidade, na verdade, que é os casamentos evangélicos. Muitas pessoas têm se divorciado. E essa taxa de divórcios entre evangélicos já se igualou à do restante da sociedade. Ou seja, nós, filhos do Senhor, temos tido casamentos problemáticos por quê? Sendo que o Senhor é a nossa cura, o Senhor é o que muda o nosso ambiente, que enche o nosso ambiente de amor e de carinho. Então, se isso está acontecendo, é porque nós não estamos vivendo os princípios do Senhor dentro do casamento. Então, o que torna um casamento problemático é a falta de cuidado, é a falta de diálogo efetivo, aquela conversa que um entende o outro, que falam a mesma língua. Outra coisa que deixa um casamento muito problemático, a cegueira afetiva. Quando a gente perde o olhar que um dia contemplou o amor. E esse olhar passa a contemplar só os defeitos, os problemas. Então, isso também torna o casamento muito problemático. A indiferença torna um casamento problemático. Então, esse marido pode estar sendo indiferente à sua esposa, trazendo essa infelicidade para ela. Então, nós precisamos, dentro do casamento, ter o cuidado, que do latim significa cura. E como esse cuidado deve ser feito? Demonstrando amor, carinho, atenção, preocupação, interesse. Então, minha querida, o meu conselho para você, para que você tenha um casamento feliz, abençoado, como o Senhor Deus deseja para sua vida. Primeiro, converse com o seu marido. Antes de tudo, ore. Depois, converse com o seu marido. Você deve ter essa intimidade para falar para ele: olha, meu amor, eu tenho notado que você não tem sido tão agradável comigo, o tanto que você é com seus amigos, isso tem me chateado. Esse diálogo precisa ser com muito carinho de ambas as partes, com muita atenção. Não adianta querer conversar com o marido na hora do jogo do time dele preferido, não vai dar certo. Tem que ser um momento que você vai orar e pedir para o Senhor Deus preparar esse momento para vocês conversarem. E depois disso, você vai colocar limites. Coloque limites para o seu marido. Olha, meu amor, eu não quero ser tratada assim. Eu quero que você me respeite, me ame, seja carinhoso comigo. E aí você também vai ser carinhoso nesse diálogo, né? Você vai ser carinhosa. Não adianta chegar brigando ou exigindo, que aí vira um inferno a casa. E o nosso Deus, ele quer nos trazer ambientes de paz. A nossa casa deve ser um ambiente de paz, onde as pessoas entrem e digam: nossa, que paz tem nessa casa. Então, minha querida, faça isso, ore, converse com o seu marido e coloque limites. Não permita que ele a maltrate. E em nome de Jesus, que esse seu casamento seja restaurado, para que você possa ser muito feliz, porque você merece ser amada, bem cuidada, porque o Senhor Deus te criou para essa vida, né, de bênçãos, de vitória. Amém, querida? Muito obrigada por ter enviado a sua pergunta. Deus abençoe o seu casamento. No próximo bloco, nós vamos falar sobre saúde emocional. E hoje eu tenho uma novidade para te contar. Eu vou te contar só uma palhinha agora. Você sabia que existe a fórmula da felicidade? Pois existe, e eu vou te contar no próximo bloco, não sai daí. Minha herança. Olá, eu sou a Andréia Alves e estou aqui na TV Itapetinga no programa Momento com Deus, todas as terças às 17 horas. Te espero! Projeto de Deus. E no Papo de Saúde Mental de hoje eu vou te falar sobre felicidade. Então, a ciência conseguiu descobrir, queridos, que a fórmula da felicidade existe. Sim, essa fórmula ela foi descoberta pelos
pesquisadores da psicologia positiva, que sou especialista. Então, o que é essa fórmula? Vou te falar agora. 50% da nossa felicidade é genética. Não dá para mudar. É a família que você nasceu, com as posses que você tem, enfim, 50% é genético, ok? 10% são das circunstâncias externas. Um aumento de salário, um emprego que você queria muito e você consegue, um casamento. Então, 10% são de circunstâncias externas que nos deixam felizes. Mas agora vem a melhor parte. Se prepara. 40% da nossa felicidade são de atividades intencionais. O que isso significa? Você tem que ter intenção de ser feliz. E aí você vai agir de acordo com essa intenção. Oi, Deia, me explica melhor. Explico, pode deixar. 40%, queridos, depende de você. Você tem 40% de chance de ser feliz baseado nos seus comportamentos, baseado na sua forma de agir diante da vida. Então, sabe essa história de terceirizar a felicidade? Ai, quando eu casar eu vou ser feliz. Ai, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. Ai, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz. Ai, quando eu comprar minha casa. Gente, você vai ser feliz hoje, decidindo hoje, primeiro, a enxergar as bênçãos do Senhor. Isso é gratidão. A gratidão é um pilar da felicidade. Quando você decide ser grata, você está decidindo ser feliz ou ser grato. Quando você também decide ter relacionamentos positivos, o que é isso? Amizades verdadeiras, alguém para tomar um café, alguém para se abrir, alguém para orar junto com você. Você também está decidindo por felicidade. Quando você decide perdoar, você também está decidindo ser feliz. Quando você decide sonhar e colocar metas e ir atrás dos seus sonhos, você também está decidindo ser feliz. Entenda, 40% da tua felicidade depende de você. O que você tem feito pela tua felicidade? Você tem se planejado para ser feliz? Você tem se planejado, feito um roteiro da tua vida onde você encontre felicidade e prazer? Ai, mas não é tão fácil assim, eu não tenho dinheiro para encontrar felicidade. Lembra que a gente falou na semana passada sobre o savoring? Que você pode decidir saborear o seu dia, mesmo que não precise de muito tempo nem muito dinheiro. O teu olhar, nós falamos de olhar hoje. Se os seus olhos forem bons, tudo será luz. Então a felicidade parte do nosso olhar pela vida, do nosso olhar sobre a nossa história, do nosso olhar sobre o nosso futuro. Olha, Agar aparentemente não tinha nada para fazer ali pela felicidade dela, mas só de ela enxergar o olhar do Senhor sobre ela, ela já teve um olhar de felicidade, já mudou tudo. Ela podia muito bem ignorar a voz do Senhor, o olhar do Senhor, mas ela falou, não vou ignorar nada não. Eu vou pegar esse olhar para mim e vou me levantar. Então, não ignore qualquer oportunidade de ser feliz. Não terceirize mais a sua felicidade. Você está entendendo? 40% você tem de chance de ser feliz só através dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, da sua nova forma de pensar ou agir. Então, queridos, essa fórmula existe, ela é real, ela é para você. E eu quero que você seja muito feliz. E ao longo dos nossos programas, eu sempre vou trazer uma forma de você produzir felicidade para você mesma. Hoje eu te trouxe a gratidão. A gratidão é um excelente veículo de felicidade, relacionamentos positivos, o perdão. São 3 ferramentas de felicidade que você tem aí, na tua mão. Nem precisa de dinheiro, nem precisa de nada. É só você se comportar dessa maneira, mais grato, perdoando, tendo seus amigos, valorizando seus amigos, nutrindo as suas relações. E aí você já vai estar encontrando felicidade. Isso não é fantástico, queridos? Então, anote aí, tá? Põe no caderninho
que você é feliz. No próximo bloco, para a gente finalizar o nosso programa, vamos ter o nosso momento de oração. Não saia daí. Se você tem um pedido especial para fazer, põe esse pedido aí numa folhinha de papel. Nós vamos orar juntos por esse pedido, ok? Então eu te espero no próximo bloco. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
somente a ti eu me entrego a ti. Gente, eu tenho as minhas redes sociais, eu espero que vocês possam me seguir no Instagram. O Heroaldo tá colocando aqui embaixo o meu Instagram, meu e-mail, meu WhatsApp. Vocês podem mandar perguntas, nós teremos o nosso quadro Um Momento para Respostas. Então, Andréia Alves Mussarra responde. Nós vamos ter esse quadro onde você pode trazer qualquer dúvida, qualquer ajuda, porque como especialista em psicologia positiva, posso trazer aconselhamento para a sua área emocional, para a sua área espiritual. Então, mande aqui, para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, no Instagram, você pode mandar a sua pergunta e eu vou, todo o programa tem um momento para respondê-las à luz da Bíblia e à luz da psicologia positiva. Outra coisa, nas minhas redes sociais também há um conteúdo diário de devocionais, de conselhos, de técnicas de felicidade e bem-estar. Então, eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês nas minhas redes sociais. Então, bora lá, me sigam. Também tem informações sobre os meus cursos, tem informações sobre os meus livros, como adquiri-los. Enfim, queridos, vai ser um prazer receber vocês nas minhas redes sociais. Anota aqui. Então, você pode me seguir pelo Instagram, no Andréia Alves Oficial. Tem também o meu canal YouTube, Andréia Alves, para você, e tem também o meu WhatsApp que tá aqui, que vocês poderão mandar as suas perguntas, mas assim, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Insta, pode mandar por onde vocês quiserem que eu acesso e vou pegar e vou separar essas perguntas para serem respondidas nos próximos programas, tá bom? Conto com vocês me seguindo nas minhas redes sociais. É momento de oração. E agora o nosso momento da oração. Eu recebi alguns pedidos, queridos, e eu estarei mencionando esses pedidos aqui no nosso momento de oração. Se você tem pedidos para me enviar, pode usar as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo, meu Instagram, meu WhatsApp, e-mail. Fiquem à vontade para mandar a sua pergunta ou mandar o seu pedido de oração e eu mencionarei aqui neste momento do nosso programa. Antes de iniciarmos o nosso momento, também se você tiver algum pedido aí na sua casa, escreva no papelzinho que a gente vai impõe as suas mãos em cima desse pedido para a gente orar junto também nessa hora. E antes de a gente começar, eu queria só comentar de um exemplo, de um testemunho muito bonito que eu escutei de um pastor, que ele dizia o seguinte: eu era muito ridicularizado na empresa onde eu trabalhava por ser crente. E aí eu falava, e várias vezes, riram da minha cara, e um dia um dos meus amigos rindo de mim, eu falei assim para ele: meu amigo, eu tenho água. O dia que você tiver sede, pode vir falar comigo, eu vou estar disponível para te ajudar. E aí esse amigo teve um problema, e ele foi procurar esse pastor. E nesse dia o pastor falou para ele: olha, eu vou te compartilhar uma água que não mata só a sua sede, não. Você nunca mais vai ter sede. Ela resolve o teu problema. Então vamos falar com Deus, porque eu vou orar por você. A minha fé, que tanto foi ridicularizada, está à disposição para te ajudar nessa hora. Então, o que eu quero te falar é que a gente tem a água da vida. E nesse momento, através da oração, nós podemos compartilhar essa água que traz solução, que muda a história, que cura, que salva, que liberta. Então nós juntos vamos compartilhar essa água agora, água viva, Jesus, através da oração, para que muitas vidas sejam tocadas. Amém, queridos? Vamos lá? Senhor amado, Pai querido, nesta hora, nós queremos te apresentar
cada um dos pedidos que estão aqui na minha lista, que estão na casa de cada um, neste papelzinho onde eles estão impondo as mãos agora, ou o pedido que está no coração, o pedido que está na mente. Deus, visita todos esses pedidos nessa hora. Te colocamos, ó Pai, em especial agora a Keila, que pede pelo seu sogro Joaquim, que está numa cama de hospital por ter sofrido um grave acidente e está correndo o risco de ficar paraplégico. Senhor, tenha misericórdia deste homem. Visita este homem, visita esta família. Que além da cura física, o Senhor traga cura espiritual para cada um deles. Que o Senhor transforme essa situação em vitória, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, pela cunhada da Miriam, que está com câncer, em estágio avançado. Tenha misericórdia, Pai querido. Tu és o Deus que cura gripe, que cura câncer. Tu és o Deus que resolve qualquer situação. Que o Senhor traga sobre essa vida, ó Pai, o teu refrigério, a tua cura, a tua força. Senhor, também te pedimos agora, ó Pai, por todos os outros enfermos que se encontram em hospitais, que precisam da tua intervenção. Que o Senhor entre nesses hospitais, entre nessas casas que precisam de cura e traga, Senhor Deus, cura a essas vidas em nome de Jesus. Também peço que visite as casas que precisam de portas abertas de emprego. Que o Senhor abra essas portas para a glória do teu nome. Senhor, também peço pelas crianças. Muitas mães me procuraram dizendo que os seus filhinhos estão com medo de voltar para a escola. Ô Senhor, que a escola volte a ser um lugar seguro. Que essas crianças sejam protegidas pelo teu poder, encorajadas, que as mães e os pais tenham sabedoria para trazer coragem aos seus filhos, trazerem proteção e fazerem eles crerem na proteção do Senhor sobre a vidinha deles. Então, Pai, traz paz nesse cenário de medo e insegurança que estão sobre as crianças nas escolas. Paizinho querido, também te pedimos que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada lar conectado neste programa. Que o Senhor entre com provisão, com solução, com vitória. Restaure casamentos. Que haja, Pai amado, responsabilidade em cada um dos teus filhos que estão assistindo, em gerar felicidade a si mesmos, a cuidarem dos seus relacionamentos, a cuidarem de tudo aquilo que pode ser cuidado por responsabilidade, que nós não terceirizemos tudo que é importante para nós. Ó Senhor, intervenha nessas vidas, que o Senhor abençoe essas vidas todas, trazendo solução para cada problema apresentado aqui nesta tarde. Muito obrigado por ser a água viva que mata a nossa sede, o pão que sacia a nossa fome, o olhar que transforma a nossa vida. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais um programa chegando ao fim. Que você possa ser grandemente abençoado nessa semana. Eu te espero na semana que vem. E olha, no domingo tem reprise às 17 horas. Então, se você quer convidar alguém para assistir, pede para sintonizar no domingo às 17 horas, caso alguém tenha perdido o programa de hoje. Um super beijo. Que você possa ser grandemente abençoado em todas as suas atividades. E lembre-se da história da abelhinha. Você pode voar. Voe. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Minha herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus.